Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda gratuita do plebiscito sobre a forma e o sistema de governo. De acordo com a Lei número 8.624, de 4 de fevereiro de 1993. E dentro de 18 minutos assista Renascer, capítulo inédito. Boa noite. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora de você decidir o futuro do Brasil. É hora de parar e pensar seriamente em coisas como essa. Para ganhar uma eleição para presidente, o candidato tem que costurar muitos acordos, alianças, apoios, conchavos, e cada um tem seu preço. Um ministério para um, uma secretaria para outro, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras. No final, um candidato eleito e um governo todo loteado. No presidencialismo é assim, tudo tem seu preço. Só o seu voto é que é de graça. No presidencialismo é assim, tudo tem seu preço. Só o seu voto é que é de graça. Tudo isso é verdade. É exatamente a verdade e não tem ninguém nesse país que não saiba disso. Quando um presidente é eleito, ele chega lá totalmente comprometido com quem bancou sua campanha. Os cargos, os empregos públicos, tudo só fica com quem financiou a campanha. É esse o problema do presidencialismo. Um sujeito que aceita tudo isso para ser eleito não pode ter condições morais para ser presidente da República. No parlamentarismo as campanhas são diferentes. As promessas são substituídas por um plano de governo. E a ajuda financeira aos candidatos quase não existe. Porque quem dá o dinheiro sabe que depois não tem como cobrar de quem foi eleito. Aí está a diferença. No parlamentarismo, já a partir das campanhas, as regras são claras e transparentes. Para ganhar uma eleição no sistema parlamentarista, o candidato tem que ter, antes de qualquer coisa, um bom plano de governo, que todo mundo toma conhecimento. Os acordos políticos são firmados em torno desse plano. E quem apoia e quem ajuda o candidato, na verdade, é porque acredita no seu plano de governo. No parlamentarismo é assim. Você não elege quem faz promessas. Você elege quem tem plano de governo. Existem tantas formas diferentes de dizer para onde ir, como seguir, o que fazer. Somos tantas cores, tantas crenças, tão antigas diferenças. Mas meu Brasil, como eu gosto de você. Mas vamos continuar mostrando a você as vantagens do sistema parlamentarista. Hoje com comentários do deputado Sérgio Machado, coordenador da Frente Parlamentarista Ulisses Guimarães. Como é a eleição no sistema parlamentarista? A eleição no sistema parlamentarista é exatamente igual à do sistema presidencialista. Ou seja, você elege pelo voto direto o presidente da República, os governadores, os senadores, deputados, prefeitos e vereadores. No parlamentarismo, você não abre mão do seu voto. Como você acabou de ver, a diferença não está na forma de votar. Tanto no parlamentarismo quanto no presidencialismo, você vota do mesmo jeito. A diferença está na forma responsável do candidato se conduzir no sistema parlamentarista. E isso já desde a sua campanha política. Existe um ditado popular no Ceará que diz: festa terminada, músico a pé. Ou seja, antes da festa, o músico é super bem tratado. Afinal, sem ele não tem festa. Tem até carro para buscá-lo em casa. Agora, depois da festa, ninguém se importa mais com o músico. Ele é que se vire e volte para casa a pé. Isso é o retrato do sistema presidencialista. Até o dia da eleição, o povo tem direito a tudo. Tapinha nas costas, promessas, camisas, showmício e tudo, enfim. Acabada a eleição, a coisa muda totalmente de figura. Não tem coisa mais cínica do que candidato que passa toda a sua campanha prometendo coisas e dizendo: vou governar com o povo. No meu governo, as portas vão estar sempre abertas para o povo. Essa demagogia que irrita. Experimente depois da eleição ir ao palácio e dizer que quer falar com o governador ou com o presidente da República.
você não vai conseguir nem passar pela segurança. E se reclamar e insistir, é capaz de sair de lá preso. Agora veja, uma eleição no sistema parlamentarista também tem festa, showmício. O que é totalmente diferente é o discurso do candidato. As promessas de campanha são substituídas por um plano de governo, que toda a sociedade discute, antes de escolher em quem vai votar. Isso porque o candidato sabe muito bem que, se for eleito, vai ter que cumprir tudo o que prometeu, coisa por coisa. Ou cumpre ou vai se dar mal. 1961. Há 30 anos atrás, o Brasil viveu um ano de experiência parlamentarista. Nunca o povo conquistou tantas coisas em tão pouco tempo. 13º salário, salário família, lei de diretrizes e bases da educação, sindicalismo rural e o maior salário mínimo de toda a sua história, equivalente hoje a quase 5 milhões de cruzeiros. Tudo isso em apenas um ano. Pense nisso. Dia 21, vamos mudar o Brasil. Vamos dar ao parlamentarismo a oportunidade de mudar a nossa vida. Boa noite. Vamos coroar a democracia. Vote no rei. Vote monarquia. Esta é a terceira vez que estamos vindo a público pedir duas coisas muito importantes. Primeiro, a realização dos grandes debates nacionais em rede de televisão. Segundo, e não menos importante, a publicação na íntegra, nos principais jornais do país, dos projetos das três frentes, a presidencialista, a parlamentarista e a da monarquia. Nós, monarquistas, já demos o exemplo. Nosso jornal, o Cara e Coroa, publicou a versão completa das três propostas, mas nossa contribuição quer ir além. Participamos da preocupação do ministro Paulo Brossard em esclarecer da melhor maneira possível a opinião pública. Queremos que cada eleitor chegue ao dia da votação inteiramente consciente da importante decisão que vai tomar. Por isso solicitamos a Sua Excelência, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a requisição de tempo em rede nacional de televisão para um amplo debate entre as três frentes. Sua Excelência poderia, inclusive, ser o próprio mediador dos debates, uma iniciativa, acima de tudo, democrática e que certamente vai trazer um esclarecimento ainda maior à população. Uns dizem que é a número 1. Outros dizem que é a melhor. Os dois lados estão com a razão. Do lado de cá, monarquia. Deste outro lado, parlamentarismo. É isso aí. A número 1 é também a melhor. E não se fala mais nisso. Ele coordenou a participação do Brasil na Exposição Internacional de Sevilha, na Espanha. É empresário, desportista, músico amador. Em caso de vitória da monarquia no plebiscito do dia 21, como descendente direto dos primeiros imperadores do Brasil, será um dos principais envolvidos nesse processo de mudança que vai dar vida nova ao Brasil. Gilce Campos conversou com ele, o príncipe Dom Manuel de Orleans e Bragança de Bourbon. Dom Manuel viveu muito de perto a experiência da monarquia espanhola. Então, o que é importante a gente saber é o que tem de semelhante, quais são as afinidades, se realmente nós devemos ter na monarquia espanhola um modelo para a monarquia brasileira. Olha, sinceramente, eu vivi de perto no ano passado e tempo atrás também, porque há muito tempo que eu tenho interesse na Espanha e vivi uma evolução na Espanha desde a época da ditadura até hoje em dia. E realmente, depois de 17 anos do reinado do meu primo Juan Carlos, o rei da Espanha, o desenvolvimento, o crescimento social da Espanha é incrível. Na Espanha, eu gostaria de esclarecer que existe uma conotação de raízes comuns entre a Espanha e o Brasil. Latinidade, afetividade, o jeito de ser do povo
se bem que países diferentes, mas temos muitas raízes comuns entre a Espanha e o Brasil. E realmente eu sonho que o Brasil possa entrar nesse desenvolvimento, trilhar esse caminho de desenvolvimento sob a monarquia parlamentarista. Agora, Dom Manuel é navegador também. Se nós formos somar todo o tempo em que ele ficou no mar comandando um veleiro, ele passou mais de 2 anos e meio. Então eu queria aproveitar isso para perguntar o seguinte, Dom Manuel: o Brasil pode estar começando a fazer uma grande viagem em direção a um tempo novo. Então eu queria saber, que viagem é essa, Dom Manuel? Essa viagem desse plebiscito, da monarquia, pode nos levar aonde? Antes que nada, desculpe, Gilce, foram muito mais de 2 anos e meio da minha parte. Digo isso porque o que eu sinto no sentido do Brasil, eu como marinheiro, e experimentei bastantes aventuras no sentido de navegação, já tive que atravessar bastante temporais e tempestades. O Brasil hoje em dia está vivendo uma terrível, tremenda tempestade. Para poder continuar navegando e não naufragar, o Brasil precisa de uma boa tripulação, que seria o governo, e um bom chefe de Estado, ao leme, que seria o rei. Eu creio sinceramente que a bússola política do Brasil de hoje em dia aponta para a monarquia parlamentarista. Agora, tem um outro assunto, que é a corte. Como é que nós vamos conseguir sustentar essa corte? Corte existia no passado. Hoje em dia, eu acho que as cortes existem nos presidentes atuais com a mordomia que existem. No nosso princípio parlamentarista monárquico, corte não existe. Existe o rei, a rainha e os seus filhos. Vai ser o rei que vai receber um salário para poder manter a sua família, e família real será o rei, a rainha e seus filhos. O resto serão familiares, mas não poderão ter nenhuma participação em nenhum tipo de empresa pública, nenhum tipo de conotação política ou pública. A família está por fora. O rei tem que estar limpo e a família tem que ajudar ao rei. Muito obrigada, Dom Manuel. Sou eu que agradeço. Vamos coroar a democracia. Vote no rei. Vote monarquia. Povo brasileiro, como é rico o processo social. Vejam como o plebiscito que foi instituído para nos envolver. Está o plebiscito construindo a unidade do povo brasileiro. O presidencialismo vai vencer por mais de 70%. Agora, o presidencialismo que quer o povo brasileiro é o presidencialismo popular, democrático, presidencialismo que afaste a maioria desses políticos conservadores e reacionários que estão aí. Quero um presidencialismo que traga mudança, que traga uma transformação, que traga reformas, que traga, enfim, uma nova vida para o povo brasileiro e um novo destino para o nosso país. Começa aqui o programa Direta Sempre, da Frente Republicana Presidencialista. Meus amigos, minhas amigas, a Frente Republicana Presidencialista, cumprindo mais uma etapa na sua missão de estar ao lado do povo, hoje está em Tiradentes, Minas Gerais, cidade que simboliza a luta do povo brasileiro pela sua liberdade. Vamos andar pelas ruas da cidade e ouvir as pessoas. Eu sou presidencialista e vou seguir o exemplo do meu pai. Com 96 anos, tem 2 meses que faleceu, mas ainda caminhou escorado e foi votar. E eu também vou. E sou presidencialista. Sem dúvida nenhuma, presidencialismo. E você? Presidencialismo. Presidencialismo, ué? No dia 21 vai votar em quê? Presidencialismo. Com 20 anos de militarismo, nós não tivemos tempo de praticar democracia. Então nós não podemos, nós precisamos de gente no poder, com vergonha na cara e patriotismo. Só isso. Presidencialismo na cabeça. Por quê? Porque eu sou, quero direta já, sempre. Presidencialismo. Presidencialismo.
Presidencialismo. Mas por quê? É porque presidencialismo é o tipo de governo que o Brasil precisa. Nós temos agora que aperfeiçoar essa democracia, que é a única coisa que pode trazer paz e equilíbrio para o nosso país, para o povo brasileiro. E o senhor vota em que no dia 21? Presidencialismo. No presidencialismo, a Constituição deixa bem definida os princípios. No parlamentarismo, é como se desse um cheque em branco. A Frente Republicana Presidencialista aqui em Tiradentes encontrou nas ruas um grupo de turistas. Vamos ouvir as opiniões. Qual vai ser o seu voto no dia 21 de abril? Presidencialismo. O seu? Presidencialismo. O senhor? Presidencialismo. A senhora? Presidencialismo. Parlamentarismo. Presidencialismo. 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 Somos de Curitiba do Paraná. Somos professor da Pontifícia Universidade Católica. E a senhora? Também presidencialista. E a senhora? Eu também sou de Londrina, da Universidade Estadual de Londrina, também sou presidencialista. De onde você é? Juiz de Fora, Minas. E no dia 21 vai ser o quê? Presidencialismo. Também presidencialismo. Ok, de onde é que a senhora é? Cássia, Minas Gerais. É de onde? Lafayette. Vota em que no dia 21? Presidencialismo. Ouro Preto. Ouro Preto. No dia 21 vão votar em quê? Presidencialismo. E você? Presidencialismo. Eu sou de Belo Horizonte. Vota em quê? Presidencialismo. Obrigado. Bom dia. É de onde? Belo Horizonte. Vota em quê? Presidencialismo. Ok. Com licença aqui, amigo. Com licença. Bom dia. Bom dia. É de onde? Do Chile. Ah, vota em quê? Não vou tomar. E se votasse? É um presidencialismo. Ok. Milton, vamos aqui, essa senhora aqui. Bom dia, senhora. Bom dia. É de onde? Belo Horizonte. Vota em quê? Presidencialismo. Obrigado. Vamos nele aqui. É de onde? Belo Horizonte. Vota em quê? Em presidencialismo. E o senhor? Também presidencialismo. Isso aqui é uma cédula igual a do dia 21. Mostra pra mim, por favor, como é que você vai votar. Está na República. E no presidencialismo. Presidencialismo. Presidencialismo, República. Presidencialismo e na República. República e presidencialismo. Eu vou votar no presidencialismo, porque eu não posso me calar diante do fisiologismo do parlamentarista que existe hoje no Brasil. Então eu sou presidencialista porque eu ponho e eu tiro. Voto mesmo. Voto que gosto de votar. E vou votar no presidencialismo. E muitos que eu puder convidar, convido mesmo. Para bem-estar nosso. Bom, gente, então, daqui de Tiradentes, direto até o dia 21 de abril, no plebiscito. Esses depoimentos que o Milton Gonçalves recolheu nas suas andanças pelo Brasil mostram que o povo brasileiro é sensível e inteligente, que jamais iria dar um cheque em branco para a Câmara dos Deputados governar com a elite deste país. Não. O povo brasileiro quer o desenvolvimento do Brasil, quer o progresso do Brasil, quer que haja menos ricos e menos pobres, quer que este país vá para frente e sabe, dentro da sua inteligência e dentro do seu coração, que isto significa votar na República, significa votar no presidencialismo, que é o que vai acontecer com a graça de Deus no dia 21.